Olá, minha gente, tudo bom? Aqui é Glaucia Lorena, eu sou empolgada e mais uma vez vou trazer um vídeo sobre uma série que eu acho que vai ter segunda temporada, pelo jeito que ela termina, que me empolgou e que, claro, trouxe-me reflexões. A série é Tremembé, né? Mas antes de começar a falar sobre Tremembé, eu vou pedir para vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem, comentarem, me marcar nas mídias sociais para eu compartilhar. Eu gosto muito, fico muito contente. Comentem, enfim, tudo que a gente já sabe, né? O Tremembé trouxe-me diversas reflexões. Eu sou consumidora de conteúdo true crime, né? Principalmente acho que unicamente do canal do Beto Ribeiro. Porque assim, um crime, principalmente um crime violento contra a vida, ele é como se ele fosse contra a ordem natural do mundo, como se comprovasse aquela máxima de que o homem é o lobo do homem. E aí o canal do Beto, ele faz uma análise comportamental e pericial do crime, mas sempre dá o desfecho do que houve de justiça. E é como a explicação e a investigação levassem para a justiça, que seria uma tentativa de retomada dessa ordem que foi rompida. Eu acho que é por isso que o conteúdo do True Crime, especialmente do Beto, é tão interessante, né? Ele é meu youtuber predileto, super indico o canal dele, Crime e Mistério S.A. E ele gosta de gato também, enfim. E aí, eu gosto muito do conteúdo dele, gosto principalmente quando é a doutora Rosângela Monteiro. Ela foi a perita do caso da menininha Isabela, que aparece muito no terceiro capítulo de Tremembé. Foi ela que notou a marca da tela na camisa do Nardoni. E ela está sempre nas quintas-feiras, né? Eles comentam e debatem sobre casos específicos toda quinta. Eu gosto particularmente. Gosto do Dr. Carlos também, gosto da doutora Solange, mas eu adoro a doutora Rosângela. E ela usa uns saltos bonitos, eu adoro. E aí a série Tremembé, ela tá na Amazon Prime, são 5 episódios ou capítulos. Deve ter a segunda temporada, pelo jeito que ela termina. Ela foca, ela tem como base livros do Ulysses Campbell. Ulysses do céu, adoro o Ulysses Campbell, eu acho ele mega inteligente. E ela foca em alguns casos específicos, né? A Susan von Richthofen, Elise Matsunaga, os Nardoni, Abdel Maci, e tem o caso de Sandrão também. Mas traz outros casos, tá, minha gente? A série, a caracterização dos personagens é estupenda. O Alexandre Nardoni, a Elise Matsunaga, os Cravinhos e a Suzane von Richthofen estão espetaculares em um elenco de caracterizações espetaculares, exceto o Gugu. O Gugu tá péssimo, a caracterização dele tá péssima. O Paulinho Vilhena não parece com ele, não ficou parecido com ele. Eu lembro daquela entrevista da Suzane von Richthofen no Gugu. Eu lembro que causou um estranhamento. Vejam, minha gente, a Suzane von Richthofen é uma pessoa que os laudos indicam que ela tem um transtorno de personalidade antissocial. Ou seja, ela é uma sociopata, certo? Inclusive, o olhar que a Marina Rui Barbosa faz, que é aquele olhar vazio da Suzane von Richthofen, é perfeito, porque né, é uma coisa que me incomoda. Com os sociopatas olhando de baixo para cima, eu sou mal, eu sou mal. Gente, sociopata não faz isso, o sociopata se disfarça, tá? A ideia deles é se disfarçar para viverem em sociedade e fazerem o que eles quiserem fazer, né? Terem seus desejos preenchidos, sem empatia, não importa o que aconteça. Enfim, o olhar da Marina Rui Barbosa, os trejeitos, tudo dela com a Suzane, poucas vezes eu vi uma sociopata tão bem representada no audiovisual, sabe, assim. Outra coisa que eu quero destacar são os roteiros e os diálogos. A série, ela nunca fica cansativa, ela é rápida, né? Os diálogos são ótimos e, assim, pelo que eu entendo, tudo que está relatado ali realmente aconteceu. Foi aquilo.
aquilo, entendeu? São aqueles acontecimentos, aquelas interrelações e relações e sentimentos, enfim. Acho também que a série não passa pano para a crueldade dos crimes cometidos. As reconstituições são viscerais e dolorosas. O episódio 3 da menina Isabela, eu precisei parar, respirar, tomar uma água e continuar no dia seguinte. A filha da minha filhada tem 5 anos, que é a idade que Isabela tinha. E eu acho inconcebível. Vou parafrasear a doutora Rosângela Monteiro aqui agora. Crime contra criança, contra animais, contra idosos, eu não consigo. Não tenho condições, não dá, não é pra mim, não dá. Não é que os outros deem, mas é porque crianças, idosos e animais são o frágil do frágil que não conseguem pedir socorro, sabe? E crime cometidos contra esses serizinhos, por pessoas que deveriam cuidar deles, eu acho assim, se existe a crueldade, esse é o ápice da crueldade, sabe? Enfim, preciso ressaltar a trilha sonora. Tem 2 músicas do meu amado Johnny, no episódio 1 e 2, 2 músicas que eu gosto muito. É sempre muito agradável ouvir Johnny Hooker, maravilhoso. A série assistam, mas eu acho que a gente tem que assistir, e eu acho que assim, o material do Ulisses, tanto o escrito quanto o roteiro da série, é pra gente refletir. Vejam só, não é, de jeito nenhum, uma série de true crime. É uma série de fofoca? Eu acho que é uma série, e tudo bem se for a gente considerar uma série de fofoca, porque, bom, foi uma necessidade de falar sobre coisas que estavam acontecendo com outras pessoas do grupo dos Homo sapiens, que deu origem à linguagem, segundo Vygotsky e o Val Noah Harari. Então, eu não acho que é uma série puramente de fofoca. Eu acho que é uma série que é assim, os presídios são o que Goffman, em Manicômios, Prisões e Conventos, chama de instituição total. Quando a pessoa entra lá, ela é destituída de tudo que diz respeito sobre a identidade dela, certo? E aí, de fato, uma das características da privação de liberdade é isso. A pessoa vai seguir a regra da instituição. E vai ser tirado tudo que diz respeito. Por exemplo, eu gosto de gatos, eu não vou ter contato com gatos, eu gosto de ler. Vão ser aqueles livros que estão lá, eu não vou poder fazer o que eu fiz hoje, sair para longe para comprar um livro específico, entende? Eu gosto de roupas específicas, eu não vou ter, vai ser o uniforme. Eu gosto de um sabonete específico, não vai ter. Então, tudo que diz respeito a quem eu sou é retirado. Tudo que diz respeito ao que a pessoa é retirado dela. Isso são as instituições totais, e isso provoca um processo de mortificação do eu, que é um processo de alienação da própria identidade, né? Eu gosto muito desse livro de Goffman, Manicômios, Prisões e Conventos. Eu acho que não só a gente da psicologia deve ler, mas o pessoal do direito, o pessoal principalmente da sociologia e da antropologia. Goffman era sociólogo. E é um livro classicão e fácil de ler, tranquilo. Acho que tem que ser lido. E aí o Tremembé mostra as pessoas ali, os presos ali, tentando criar estratégias para não passarem pelo processo de mortificação do eu. São estratégias de sobrevivência. As estratégias da Suzane são estratégias de sobrevivência. Questionáveis? Não sei, ela ia ser morta no outro presídio, né? Ela vai preservar a vida dela e usa a ferramenta que ela tem. Enfim, errado é o cara lá que é da justiça trocar a vaga em Tremembé por, né, encontros carnais, digamos assim. Enfim, é isso, sabe? Tem quem vai dizer que é fofoca. De certa forma, é fofoca. Mas é uma fofoca sobre essas estratégias de sobrevivência. E até aí eu acho que tá tudo certo, entendeu? A minha questão é que aquelas pessoas ali, todas cometeram crimes cruéis. Vocês lembram
do que os Nardoni fizeram, né? Vocês lembram do que Suzane fez para pegar a herança dos pais? Eu não vou nem botar Elise Matsunaga aqui, porque eu acho que se o julgamento fosse hoje em dia, o resultado seria outro. Tô dizendo que ela é inocente, tô dizendo que ela é inocente. Mas quando a gente estuda a história de Elise Matsunaga, acho que ela realmente acreditou que não tinha saída. Então, mas tudo, o Sandrão queria ir para Noronha, sequestrou o vizinho e fez o que fez. Então, assim, todo motivo ali é dinheiro. Dinheiro rápido e fácil. Tirando dos Nardoni, que o motivo é mais perverso, né? Eu tô falando só dos principais, tá? Tem os coadjuvantes, quando a gente vai, por exemplo, se aprofundar na história da Poliana, é bom tomar um remédio pro estômago, que é um horror, tá? O mais inocente ali é Duda, no caso Luca. É o mais inocente ali. Enfim. Então, a minha questão é que aqueles crimes ali são cruéis. Foram cruéis. E veja, de forma bem simplista, o que é que uma pena judiciária tem que fazer? Qual é o objetivo? Quais são os dois principais objetivos de uma pena judiciária, uma pena de justiça? O primeiro é ser pedagógica, para que se outras pessoas na sociedade quiserem cometer aqueles crimes com o mesmo objetivo, parem e pensem, nossa, vou ser preso, não vai dar certo, é melhor não fazer. E tem sim um caráter punitivo, daquela pessoa ser punida, ser retirada do seu meio, de tudo que diz o seu respeito, da sua liberdade, para ser punida. Então, em geral, é para isso que uma pena judiciária ela serve, pedagógica e punitiva, certo? Lembrando que o Estado Democrático de Direito, a gente não trabalha com o conceito de vingança. Eu acho que pessoas que são as vítimas que sobreviveram, os parentes, os amigos, os familiares das vítimas, gostariam muitas vezes que aquelas pessoas que, né, aquelas pessoas que maltrataram, digamos assim, os seus, fossem punidas olho por olho, dente por dente. Mas no Estado Democrático de Direito, isso não ocorre. O Estado ele não é vingativo, não deveria ser, né? Vingativo. O Estado ele vai punir para ter essas duas coisas, o efeito pedagógico e o efeito punitivo. E no efeito punitivo, a pessoa parar, pensar, refletir e se reabilitar. Por isso é que os presídios não podem ser, não deveriam ser, né? Espaços cruéis, terríveis, violentos, enfim. Os presídios deveriam ser espaços de reabilitação social, psicossocial, educacional. Os presídios deveriam ser esses espaços, entende? Afinal, a gente não está trabalhando com a ideia de vingança, a gente está trabalhando com a ideia de pedagogia e punição, mais reabilitação, certo? E aí, o que me causa desconforto não é que aquelas pessoas estejam evoluindo para o semiaberto, para o aberto. Eu acho que todas as pessoas que estão ali dentro dos limites legais atuais que nós temos, estão em processo de cumprir suas penas. A minha questão é muito no sentido de que talvez a gente tenha parar e olhar para o Código Penal da gente e pensar se as penas estão sendo suficientes para terem esse caráter pedagógico, punitivo / reabilitação. Porque, por exemplo, uma pessoa como os Nardoni está em regime aberto, sei lá, menos de 20 anos, desculpa, para mim não faz sentido. Não faz sentido para a mãe da menina Isabela, não faz sentido para a família de Isabela, não faz sentido para a família que eu digo parte de pai, né? Porque eles ficavam completamente constrangidos com a presença da Jatobá e com medo mesmo do contato dela com os outros filhos. Então, eu acho que
o Ulisses, ele sempre, ele mostra uma estratégia de sobrevivência, mas o Ulisses é extremamente inteligente. Eu acho que o que a gente tem que refletir dessa série, acho que a gente tem que assistir mesmo, tem que elogiar, ela é boa, ela é bem produzida, mas ela não é pra, tipo, Suzane von Richthofen ter 140 mil seguidores no Instagram da loja dela, minha gente. Vocês entendem? Vejam, Suzane é uma sociopata que é capaz de fazer o que precisar para conseguir o que quer. Não é pra gente admirar ter essas pessoas como exemplo, sabe? Talvez alguns tenham realmente passado pelo processo de entender que o que fizeram foi errado, sentirem culpa e se arrependerem e nunca mais fazerem. Mas, gente, 140 mil seguidores, não entendo, não alcanço. É uma curiosidade do quê? Entende? Ou é uma admiração por achar que ela é mais esperta do que todo mundo? Tipo, que esperteza é essa? O que é que vocês estão entendendo por esperteza? Sabe? Eu acho que a grande reflexão que a gente tem que fazer é se aquelas penas são o suficiente para os crimes cometidos, e são penas que estão alcançando esses objetivos pedagógicos e punitivos de reabilitação, ou assim, e pensar assim, nós enquanto sociedade, quem é que a gente está admirando, sabe? E aí a gente está admirando quem? E por quê? O porquê me assusta mais ainda. Então, assistam Tremembé, ela é muito boa, ela é difícil, os crimes são cruéis pra caramba, mas ela é muito boa e ela traz muitas reflexões. Mas, muito obrigada e já estou planejando o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, ligar sininho, se inscrever, marcar nas redes sociais. Simbora! Muito obrigada!